Estamos ao vivo. Bom, será que o pessoal está ouvindo bem o nosso som? Quem estiver ouvindo a gente, dá um joinha. Se tiver algum outro ruído estranho, avisa para a gente tentar corrigir. Diogo, desativa as legendas. Eu vou desativar as legendas assim que eu descobrir como é que faz isso. Bom, comentários, banners, range, o chat privado, configurações. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, desativei, consegui. Você já desativou no próprio Face? Desativei no Facebook, é. Bom, estamos online. Quem tiver online também, se vocês estão escutando bem a gente, manda um joinha. Já tem 6 pessoas. Entrando mais gente. Oi, Camila, tudo bom com você? Camila está pedindo para deixar a legenda. Camila, tem um probleminha nessa legenda nossa. Não é a gente que escreve a legenda. Essa legenda ela é feita automaticamente pelo Facebook e ela captura a nossa voz e cria a legenda automaticamente. Às vezes aparecem umas palavras estranhas, entendeu? Foi por isso que a gente tirou as legendas, tá? Mas a gente vai ver se tem alguma solução para a gente otimizar isso nas próximas lives, tá bom? Mas obrigado por você estar aqui com a gente. Espero que você goste. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindo à nossa primeira live da GSMB Advogados, da Gilson dos Santos Machado Bertazzoni. Eu sou Diogo Machado. Gilson dos Santos, dá um tchauzinho aqui para a galera. Alô, boa noite a todos. Um prazer estar falando com todo mundo. Tá joia? Um abraço. Boa noite. Tá certo. Oi, Regiane, tudo bom? Tá cortando um pouco, vamos tentar ver o que pode ser feito. E aqui, por último, nosso super sócio César Bertazzoni. Pessoal, tudo bem? Apanhando aqui da câmera espelhada. Pois é, né? Tá todo mundo fazendo as coisas pela primeira vez. As coisas são meio diferentes, mas vamos que vamos, né? Pessoal, a gente escolheu esse tema porque está tendo bastante polêmica, né? O presidente da República está brigando com os prefeitos estão brigando com os. Na verdade, o presidente da República está brigando com os governadores estão brigando com os prefeitos estão brigando com os governadores. E está tendo muita confusão, né? Porque nós temos leis federais, leis estaduais, leis municipais falando sobre essa pandemia do coronavírus, criando uma série de regras, uma série de normas. E muita gente está pensando que a União, os estados, o município, o Distrito Federal estão em pé de guerra, né? E o que a gente quer fazer agora é mostrar que talvez não seja bem isso, né? O que você acha, Gilson? O que você tem para dizer sobre isso para começar a nossa discussão, nosso bate-papo? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Quando a gente pensou em fazer uma live, né, a gente falou, vamos falar sobre direito constitucional. Então, essa questão da pandemia, e nas redes sociais, nas várias redes sociais existentes, a gente percebe que as pessoas, por exemplo, por que o Dória, governador do estado de São Paulo, acha que o Felício tem que seguir o decreto e o Felício entra na justiça, aí você vê o presidente da República querendo flexibilizar tudo, abrir tudo, como acabou de ter uma reunião hoje à tarde, e a gente fica assim, o que acontece? Como funcionam essas coisas? Como é o direito constitucional? Né? Então a gente percebe que
a população precisa entender um pouco disso, e a partir do momento que a população passa a entender um pouco dessas competências, dessas prerrogativas, a população pode discernir, né? Porque a gente não pode ter uma pandemia de coronavírus, mas a gente também não pode ter uma pandemia de ignorantes, né? Então, começar a entender como funciona esse jogo, a gente vai poder discernir melhor sobre como acontece e por que acontece. Tem uma pessoa que me perguntou, uma semana atrás, 2 semanas atrás, ela me perguntou assim, pô, mas o Dória quer que o Felício siga ele e ele não quer seguir o presidente. Pô, não é uma hierarquia entre essas pessoas? Não, não há uma hierarquia, né? Então, assim, a gente vê também que o STF emitiu um acordo, uma decisão, né? E aí todo mundo questiona essa decisão, né? Então a gente está aqui hoje para saber como é que a gente vai discutir todas essas questões, o que compete a cada um dos entes federativos, né? Porque como funciona a tripartição dos poderes, né? O artigo 1º, o artigo 18 da Constituição Federal, né? Então eu quero ser muito breve, porque eu quero também ouvir o César aí sobre a questão histórica aí dessa tripartição de poder, como surgiu essa questão, né? Bom, pessoal, boa noite. Prazer enorme aqui estar conversando com vocês. Acho que a nossa ideia hoje aqui não é querer fazer uma discussão acadêmica no geral, né? Nós queremos tentar aproximar o direito das pessoas, né, e tentar fazer um bate-papo sobre uma questão que nesse momento está sendo importante, né? E trazer um pouquinho do que a gente pensa, né, sem o objetivo de esgotar o assunto, né, é uma pincelada sobre esse assunto aí, e para gerar o debate. De repente a gente vai depois conversando nas redes sociais sobre a questão e vai aprofundando essas questões, né? Eu queria começar aqui, para a gente poder abrir esse debate, falar um pouquinho da questão do federalismo, né? Nós somos a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. República é mais simples, a gente entende mais a questão da república, a questão do governo e tal. Agora, o federalismo, o que é? É uma ficção jurídica, assim dizendo, né? Onde vários estados se reúnem para formar uma nação, conservando alguma autonomia. Então, assim, é um acordo, né? Vários povos, vários povos não, desculpa, mas vários agrupamentos de poder, em algum momento falam assim, não, vamos nos juntar e vamos formar algo maior, né? É um fenômeno muito recente, vem de uma discussão antiga, mas materializou-se a primeira vez na Constituição Americana, em 1787, né, onde eles juntaram os estados, né, e lá é uma coisa muito forte, essa questão da federação, né? Eles juntaram os estados e formaram os Estados Unidos, né? No fim das contas é assim. O Brasil já foi chamado de Estados Unidos do Brasil, hoje não é mais, né? Hoje é a República Federativa do Brasil, mas no federalismo existe a soberania do Estado, mas existe uma repartição de poder entre os entes federativos, né? Bom, aqui no Brasil, o federalismo ele se materializou, ele já vinha de discussão desde o Império, mas ele se materializou na proclamação da República, né? E na Constituição de 1891, no artigo 1º, já se fala, o Brasil é uma federação. Então, esse federalismo, esse pacto, né, nacional, ele teve avanços e retrocessos durante a história, né? Diz que o Brasil é um país pacífico, mas nós tivemos bastante conflito aqui, né? Por exemplo, após a Revolução de 30, né, nós tivemos a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 ela reduz o federalismo, provoca uma série de intervenções que vão se agravando e tem seu ápice em 1937, se não me engano, né? Depois a gente tem um resgate dessa questão por a Constituição de 1946. Aí você tem um resgate desse pacto do federalismo e tem uma maior liberação, né? E 18 anos depois
voltamos aí a retroceder com o golpe de 64, intervenções, prefeitos biônicos, e veio assim até 1988, com a nova Constituição. A nova Constituição ela é muito contundente, né? Ela, já no primeiro artigo, ela diz, são entes federativos, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O Distrito Federal é sempre apartado, ele é tratado como um estado, mas ele tem algumas peculiaridades e não cabe a gente entrar nessa questão. Então, a pergunta é, tem hierarquia entre os entes federativos? E a resposta é sempre muito complexa. Sim e não. Né? Sim e não. Por quê? Porque a Constituição ela vai distribuir essa competência. Ela vai dizer assim, tem coisas que competem à União, tem coisas que competem ao Estado, tem coisas que competem ao município, tem coisas que competem aos Estados e ao Distrito Federal, e tem coisas que competem a todos de forma concorrente. Né? Por exemplo. Distribui também, para não me alongar muito, distribui, por exemplo, os bens. Né? O artigo 20 da Constituição diz que são bens da União. Então, assim, se são bens da União, são da União e está determinado na lei maior. As águas e o potencial energético. Então, se a gente fala assim, vou construir uma usina hidrelétrica particular, não pode. A menos que seja regulamentado pela União. Os recursos da plataforma continental, por exemplo, o petróleo, pertence à União. O mar territorial, que é aquela faixa lá de 12 milhas náuticas que nós temos da costa brasileira, mar adentro, né? Pertence à União. As terras dos índios pertencem à União. Por isso que não pode chegar lá e falar assim, vou lotear, vou tomar... Pertence à União, porque tem uma questão de fundo aí importante. O artigo 26 também fala dos bens do Estado e tal. E queria citar por último aqui o artigo 29 da Constituição, que ele fala bem incisivamente do poder constitucional do Legislativo Municipal, por exemplo. Quando ele organiza o município pela sua lei orgânica. A lei orgânica ela tem uma força constitucional local. Né? Todo o sistema lógico normativo que vem abaixo da lei orgânica, ela tem que respeitar essa hierarquia de normas. A hierarquia de normas é diferente da hierarquia entre os entes. Né? Então, por exemplo, no artigo 29, ele traz depois o direito à auto-organização, autogoverno, auto-administração, autonomia tributária e financeira dos municípios. Né? Então, tem matérias que são do município, tem matérias que são do Estado, tem matérias que são da União. Então, entender isso é bastante complicado. E até para os advogados, até para os operadores do direito, né, demanda um estudo, demanda pesquisar e nem todo mundo, não. A maioria das pessoas não responde de bate-pronto. Né? Precisa estudar. Exatamente, né, César? Porque, na verdade, não existe uma fórmula pronta, né? Você falou do federalismo que surgiu nos Estados Unidos, mas se a gente também parar para pensar, o federalismo que a gente tem no Brasil, ele é bem diferente também do federalismo que nós temos nos Estados Unidos. Tanto a forma de constituição dos estados, a possibilidade até mesmo de secessão, né, de separação de um estado da federação. Isso um exemplo muito clássico que a gente tem é na própria dissolução da União Soviética, né, que começaram a surgir diversos países em volta da União Soviética, que na verdade eram estados federados da União Soviética. Né? A gente pode citar, por exemplo, a Ucrânia, a Geórgia, Uzbequistão, esses países, quer dizer, eles eram estados, como o Pará, como São Paulo, como Santa Catarina, e por causa de uma questão política, eles decidiram se separar, né? Ou seja, na verdade não existe um federalismo puro e simples, na verdade existem vários federalismos que cada estado, cada governo, dentro do seu contexto histórico, né, eles têm experiências diferentes, né? Agora, em relação a outra questão que você falou, que, na verdade, existe hierarquia entre União sobre Estado e sobre Estado do município. Sim e não. Não existe respostas absolutas no direito, né? E essa é a nossa grande dificuldade, o nosso grande desafio é conseguir interpretar isso para fazer com que a sociedade caminhe. Mas eu vejo também sobre uma outra ótica também, né?
Eu acho que, na verdade, as competências entre os entes federativos, elas não servem para serem disputadas um pelos outros. Na verdade, elas servem para serem complementadas, né? Elas na verdade, elas não brigam, elas se complementam, elas se conectam, né? E criam um todo. Nesse sentido, nesse contexto, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando surgiu essa pandemia do Covid-19, que é o que está gerando, nós estarmos aqui, inclusive, para tratar disso, o que aconteceu, na verdade? O governo federal criou normas gerais, né? Os governos dos estados começaram a criar normas mais específicas, e aí cada município, dentro das suas peculiaridades, foram criando normas próprias. Então, vou dar um exemplo que a gente pode tratar sobre o governo do estado de São Paulo, por exemplo. O governo do estado de São Paulo editou um decreto obrigando, por exemplo, o uso de máscaras dentro dos transportes coletivos, dentro dos transportes por aplicativo, dentro dos táxis, dentro das repartições públicas, né? Ou seja, ele criou uma norma específica, mais específica do que as normas gerais da União. Por outro lado, essa norma mais específica, ela produz efeitos para todos os municípios que estão dentro do território de São Paulo. O município de São José dos Campos, por outro lado, o que ele fez? Ontem, ele editou um decreto obrigando o uso de máscaras nos comércios, nos edifícios comerciais e nos edifícios residenciais, nas áreas comuns dos edifícios residenciais. Ou seja, se você mora em São José dos Campos e mora num apartamento, a partir de hoje, você precisa usar máscara no hall social, no elevador, nas escadas, no parquinho, caso o parquinho ainda esteja aberto, nos jardins, nas garagens. E assim, isso não se trata, na verdade, de uma disputa entre município e estado. Na verdade, é uma complementação. Ou seja, São José é uma cidade relativamente grande, nós somos uma cidade com mais de 700 habitantes, né, com uma infinidade de edifícios, e que, para manter a saúde e a integridade física das pessoas em meio a esse coronavírus, foram criadas medidas para que dentro desses edifícios multifamiliares se use as máscaras, né? Não faria sentido, por exemplo, um município predominantemente rural, com poucos habitantes, e que não tenha, por exemplo, edifícios, criar uma norma obrigando utilização de máscara em hall social, em playground, em garagens, porque não faria sentido. Ou seja, a competência legislativa de cada município, dada pela Constituição, ela foi feita para que fosse otimizada, na minha opinião, que fosse otimizada o poder legislativo para que ele fosse possível que as pessoas mais próximas daquela realidade pudessem criar as normas mais condizentes com aquela realidade, evitando, por exemplo, que um governo federal, que muitas vezes é distante de uma realidade de uma determinada região, de um determinado bairro, de um determinado município, ele crie uma norma que seja difícil as pessoas compreenderem, seja difícil até mesmo de se aplicar. Gilson, agora passando a bola para você, tem mais alguma coisa? Deixa eu só fazer um comentário aqui, se você me permite. Claro. Assim, tem uma questão assim que é interessante. A gente trata a Constituição Federal como a nossa lei maior. E aí a pergunta é: tem alguma coisa maior do que a Constituição Federal? E aí a resposta é simples: tem. E aí é um negócio chamado vontade popular, né? Parece estranho, né? Se eu quiser mudar a Constituição, então é só eu reclamar? Não. Existe um negócio chamado poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele é mais forte do que o poder, né, do que o Congresso que nós temos hoje. Ele se forma para discutir uma nova Constituição, né? E isso é muito sério.
né? Tem que ser um processo muito, muito bem estruturado na sociedade, senão você cria uma Constituição que vai contra os interesses do povo. Então, existe uma coisa maior que a Constituição e que não é fácil de se acessar, não é um botãozinho que você aperta e fala assim, vou acessar o poder constituinte originário. Não, tem que ser um pacto social muito bem construído para conseguir acessar. Eu estava pensando nisso que o César acabou de dizer, e a primeira vez que eu fui votar, não para presidente, mas na época não existia, era 1986, então a disputa era para presidente, era pelo colégio eleitoral, né? Em 1985 disputou Tancredo Neves e Paulo Maluf, tendo Tancredo Neves ganhando com a margem esmagadora de votos, né? E os deputados naquela ocasião que foram eleitos, eles foram eleitos com o mandato, com a procuração, né? É isso que significa a procuração. Quando você vai a um advogado, você passa a procuração para ele, você está cedendo poderes para ele, em seu nome, falar, estando na justiça. O político é a mesma coisa, você passa uma autorização para ele, para que ele, em seu nome, te represente, né? Porque aí nós temos a democracia participativa e a democracia representativa. Desse ponto de vista, era meu primeiro voto, né? Em 1986, aí a gente votou e todos os deputados, além de deputados, eram deputados constituintes. E aí iniciou-se o debate para formar a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 eu reputo ser uma Constituição bastante avançada, uma Constituição bastante progressista, e até pouco tempo atrás eu imaginava que a gente pudesse novamente chamar uma Assembleia Nacional Constituinte para poder formar uma nova nação, para poder formar um novo país. Porque é assim que se nasce um novo país, com a formação de uma nova Constituição. Mas há um perigo nisso, com essa, eu vou usar a expressão horda, né? Assim, nós estamos vivendo um momento muito peculiar, onde saíram de suas casas, da caixinha, sei lá de onde saíram tantas pessoas autorizadas a dizer um tanto de coisas que antigamente as pessoas se envergonhavam de dizer. Então, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte agora, a gente estaria abrindo, de certa maneira, uma possibilidade de retrocesso muito grande. E essa Constituição de 1988, no seu artigo 1º, já que nós estamos falando da tripartição dos poderes, e nós estamos falando da harmonia, da independência dos poderes, né? A gente percebe que é de fundamental importância. Eu até acho que não há hierarquia mesmo entre os entes da federação, né? Eu acho que há competência de cada ente, porém, a Constituição organiza ao seu modo para que essas competências sejam, ao mesmo tempo, exclusivas e elas sejam, ao mesmo tempo, concorrentes, né? Então, onde está isso? Está no artigo 1º. E, assim, como poder mudar isso? Não se pode. Existe a forma federativa, a tripartição dos poderes. Isso é uma cláusula pétrea. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, está lá uma vedação de que seja alterado as cláusulas pétreas. E a forma federativa está no rol daquelas cláusulas que são consideradas imutáveis. Somente pode ser mudado com a nova Assembleia Nacional Constituinte. E daí que a gente tem. Embora a nossa Constituição ela seja uma Constituição bastante progressista, o artigo 5º é um artigo que tem 77 incisos e ele nos possibilita garantias de direitos individuais, coletivos, instrumentos para que a gente faça essa transformação, reduza a desigualdade social. A gente passa a perceber que uma Assembleia Nacional Constituinte, nesse momento, seria, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista
sociológico, social, um retrocesso, porque estamos vivendo um momento muito especial. Eu digo especial no sentido pejorativo da palavra. É que, assim, como a gente às vezes diz para os clientes, né? Um contrato, né? E um contrato dessa importância, que é uma Constituição, é um contrato que a sociedade faz, né? De como nós vamos existir. Um contrato se faz em tempo de paz, né? Porque nos tempos de conflito, você recorre ao pacto. Você fala assim, olha, o que nós combinamos enquanto a gente estava em paz era isso. Então isso tem que ser respeitado. Então, no meu entendimento, eu concordo com o Gilson. Eu acho que nós não vivemos um tempo de paz. Nós estamos vivendo um tempo de bastante conflito, né? E nós vamos ter que construir consenso, né? Nós temos um abismo pela frente e nós vamos ter que construir uma ponte. E nós vamos precisar conversar. Então, se a gente não conseguir estabelecer as bases do diálogo para fazer essa ponte, atravessar o abismo, vai caindo gente enquanto isso, né? Deixa eu fazer uma provocação nos dois. Pode. Claro. Antes, porém, queria citar aqui Dr. Leonardo Sedaro, que nos prestigia, nos assistindo, o São Antônio Carlos, Regiane, o Diego Raimundo, o doutor Diego Raimundo está aqui nos acompanhando, né? Uma questão que ficou bastante clara e que ela trata desse assunto da questão federativa é essa questão do delegado Ramage, né? O que aconteceu? Pode ou não? O que na opinião de vocês, doutores, advogados, poderia o STF agir como agiu? Qual é a opinião de vocês? Olha, eu tenho entendimento de que não. Né? Tem uma vontade muito grande de que sim. Né? Na minha opinião, acho que me parece que não será bom para a República a nomeação do Ramagem, o Ramagem, eu não sei bem como se pronuncia, né? Porque parece, né, que há outras intenções nessa nomeação. Mas entre parecer e efetivamente ser, né, a Constituição, a gente já parte do princípio da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, assim, não há um ato específico, né, do então nomeado, né, em favorecimento do presidente. É possível? Sim, é possível. Não estou dizendo que não é possível, né, mas não há. Então, eu acho que quando o STF ele se arvora a dizer quem pode ou não pode ser nomeado, ele de alguma forma ataca aquele voto popular que foi dado, né? Eu não concordo com o presidente, mas ele foi o eleito. Então, eu tenho que me submeter ao entendimento que ele disputou a eleição e o povo brasileiro deu para ele, não carta branca, mas assim, o poder de conduzir. Deu mandato, né? Se ele mandato, né? Começa num dia, 4 anos depois se encerra, né? E aí o povo é chamado novamente para dizer se continua ou troca. Então, óbvio, não é uma carta branca porque ele não está ali para fazer o que ele quiser. Né? Se ele cometer ilegalidades, existem instrumentos para fazer essa cobrança. Esses instrumentos, eles passam pela Câmara pela Câmara dos Deputados, né, do Senado e tudo mais, que é o processo de impeachment. E aí, nós vamos dizer, mas teve impeachment agora, em 2016, fazer outro agora. Então, eu acho que queimaram a largada ali atrás. Né? Em 2016, não houve uma constituição de provas no sentido de realmente fundamentar um direito. Eu acho que poderia existir uma insatisfação. Sim, o pessoal otorgou o mandato em 2014 e em 2016 não está mais contente, mas assim, aí você tem que respeitar a ordem. Se não há crime de responsabilidade, você aguarda até o fim do mandato e não renova, e concede ao outro. Né? Agora, a gente está num momento onde parece que há um crime de responsabilidade, né? As coisas se apontam para isso, e a gente tem ali uma medida muito grave que foi tomada muito recentemente e que, de alguma forma, impede que a Câmara tome as medidas que tem que tomar, fazendo com que o STF invada essa competência e tente, de alguma forma,
né, mesmo que provocado, fazer esse controle. Então, assim, isso para mim causa um dano à democracia, ao próprio esse liame dos três poderes aí, né? Porque você acaba criando um poder quase que moderador, né? O STF começa a dizer o que pode e o que não pode. E o papel do STF é dizer, olha, de acordo com a Constituição, né, essa atitude não pode ser tomada. Agora, não está entre elas escolher quem pode ou quem não pode. Desde que, né, óbvio, tem leis que dizem, ó, quem for condenado no ficha limpa, por exemplo, não está apto a assumir certos tipos de cargo. Ok, tem uma lei, a Constituição diz, a lei existe, ok, o STF diz, ó, não, ele está condenado pelo ficha limpa, ele não pode entrar. A questão do nepotismo, ele é parente, não, parente, nesse caso aqui, não pode entrar. Então, ok, tranquilo, a lei. Agora, nesse caso, não, há uma suspeita de que ele vai fazer algo fora do esquadro aí, né, mas ele não fez ainda. Então, é uma situação que o nosso sistema jurídico nos impõe aí. Exatamente, eu concordo também com isso, César, eu concordo com isso também, Gilson. E aí, o que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte, a gente tem que ser muito cauteloso com essa questão, porque se a gente fizer um resgate histórico, não ir muito para trás, não, na história recente do Brasil, nós podemos ver que o Supremo Tribunal Federal não é a primeira vez que ele faz esse tipo de... ele toma esse tipo de atitude, né? O Supremo Tribunal Federal vetou a nomeação de ministros no governo da ex-presidenta Dilma, ele vetou a nomeação de ministros no governo do ex-presidente Temer. O último exemplo que a gente tem para isso por exemplo, eles vetaram o nome de uma pessoa para ser ministra do Trabalho porque ela foi ré numa ação trabalhista. Eu acho um pouco exagerado você impedir que alguém seja ministro de Estado, você fazer isso para que você impedir que alguém seja ministro de Estado porque tomou um processo. Isso é muito relativo. Por outro lado, a gente tem uma situação extremamente bizarra no meio disso tudo. O mesmo Supremo Tribunal Federal afastou o presidente do Senado alguns anos atrás, porque esse presidente do Senado estava sendo investigado. E o presidente do Senado simplesmente ignorou a ordem e continuou seguindo suas atribuições como presidente da mesa diretora do Senado. E os seus pares também ignoraram a ordem, né? E o que o Supremo Tribunal Federal fez? Ele entrou numa situação que ninguém não sabia como lidar, porque era uma interferência. Se é legítima ou ilegítima, isso é talvez na próxima live, né? Mas isso mostra o quão perigoso pode ser a interferência de outros poderes, de um poder no outro, né? Quando não é feito de forma razoável. Sobre a questão do poder constituinte, eu concordo com o Justo que, na verdade, existe... todo poder emana do povo, seja por seus representantes ou diretamente, né? O parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, e existe o poder constituinte originário para que seja mudada algumas normas da Constituição, para que seja criado um novo pacto federativo, ou até mesmo o próprio poder constituinte derivado, né? Para que sejam feitas algumas modificações pontuais na Constituição Federal. Mas, mesmo havendo um novo pacto federativo, eu ainda faço uma provocação. A provocação no sentido de que será que realmente o poder constituinte originário a nossa Constituição de 88, com seus erros e com seus acertos, ela foi muito positiva para o Brasil, na minha opinião. Ela trouxe à tona muitos direitos que em alguns outros países não se vê isso até hoje, né? Quase 40 anos depois. Eu só queria, se me permite um parênteses, doutor Diogo, comentar da questão assim, dentro do guarda-chuva chamado o artigo 37 da Constituição,
que fala sobre os princípios da administração pública, e aí a gente viu claramente que, na minha opinião, clara, né, que houve uma interferência de um poder no outro, que, além da questão federativa, que há de ser preservada, além da questão da independência dos poderes e harmonia entre eles, ficou muito claro para mim, de primeira mão, eu, talvez traído pela ideologia, eu entendi que o ministro Moraes tinha agido corretamente. Mas aí eu percebi que eu tinha sido traído, eu deixei a paixão falar mais alto do que a questão técnica, né? Porque, tecnicamente, quando você diz, olha, a nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro, a quem eu não suporto, né? Vamos dizer assim, desse ponto de vista, ele não cometeu, na minha opinião, nenhuma afronta aos princípios da administração pública, a impessoalidade, a economicidade, a transparência, porque assim, ele precisa nomear alguém, e ali trata-se de um cargo de confiança, e deve ser preenchido por alguém da escolha dele, né? Mas aí, quando eu digo que eu fui traído, porque às vezes uma decisão de um juiz que vai ao encontro daquilo que a gente pensa, a gente às vezes fica inebriado com a decisão e acaba aplaudindo. Mas, tecnicamente, na minha opinião, houve uma invasão de competência, porque uma vez, não havendo nenhuma prova concreta do delegado Ramagem, né, que ele faria o que todo mundo imagina que ele poderia fazer, e talvez faria mesmo, mas aí nós vamos ficar na especulação, nós vamos ficar no pensamento, nós vamos ficar no entre aspas, no crimes. Então, você não pune a intenção. A intenção, cogitação, máximo, né? A cogitação, no máximo, é um pecado, né? Então, assim, lá no ato de contrição, fala assim, pequei por atos e palavras, não sei o quê. Mas não se pune isso. No direito não se exige isso. No direito se exige fato concreto punível. Então, desse ponto de vista... A gente chama de materialidade, né? Isso, a materialidade. Desse ponto de vista, eu acho que não cabe aí esse poder moderador que o César nos colocou e que já houve no período do Brasil colonial, né, o poder ouvidor, o moderador. Isso não cabe mais um poder que está interferindo no outro, né? Só para que fique muito bem claro. Gente, eu só queria fazer aqui a Camila, obrigado pela participação. Tem a Regiane Lemes de Godoy, olha, então presença nobre. Temos aqui Rosária Diego. Santos, muito obrigado. Diego Raimundo, a minha comadre Célia, tá vendo? Eu fiz um trabalho de casa, chamei a Célia. Célia está nos assistindo, muito obrigado. O São Antônio Carlos. O João Paulo, lá de Paraibuna, nosso amigo. Ó. João Paulo, muito obrigado pela participação de todos. A Núbia. Luciana Fagundes Felipe, beijo. Leonardo Sedaro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pô, eu acho que sobre esse tema, eu acho que, lógico que a gente não esgotou o tema, né? Mas eu acredito que nós conseguimos traçar algumas respostas para algumas dúvidas. O que vocês acham, doutores? Sim, assim, a nossa intenção não era jamais esgotar o tema, né? Queria agradecer aí aos colegas. Como não era esgotar o tema, era apenas trazer, jogar luz a essa questão que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, né? Então, a partir do momento que você joga luz sobre um determinado assunto, as pessoas passam a pensar, a refletir sobre ele, né? Porque essa questão do federalismo, da tripartição dos poderes, vem lá de Platão, de Aristóteles, passando por Montesquieu, depois passa por John Locke, depois, assim, como o César muito bem explicou com a questão da Constituição americana. Então, assim, é muito amplo o tema, e, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que eu acho que ajuda bastante
a discernir que o direito constitucional é o maior direito que nós temos entre nós. É o super direito, né? Então, entre os entes federativos, na minha opinião, não há hierarquia. Entre as leis, entre as regras, sim, né? Então, direito constitucional, por isso que a gente diz, isso é inconstitucional. Às vezes a gente repete a palavra inconstitucional até nem saber. O que é inconstitucional? É que não está de acordo com a Constituição. Então, vem daí. Por quê? Porque é o nosso poder maior, né? O nosso superpoder. Agora, o César estava falando... Não, eu estava encerrando. De verdade, nós até passamos um pouquinho da proposta aí, mas se tiver questões para colocar ainda, vamos lá, estamos aqui. Eu ia fazer um encerramento aqui, pô. Não, eu até queria aproveitar o momento, não querendo monopolizar, mas dizer que na próxima quarta-feira a gente vai fazer uma live, aí nós vamos falar sobre direito de família, né? Não falar sobre direito de família, criança e adolescente, né? A questão da guarda, a questão do direito de visitação nesse tempo de pandemia, né? Então, todos que estão aqui nos assistindo se sintam convidados novamente, a gente vai ampliar esse debate, e nós teremos uma convidada, que é a conselheira tutelar, a Célia, né? Que é a nossa companheira de luta há bastante tempo. Ela vai estar conosco para saber se aumentou os índices de violência nesse tempo de pandemia com a questão da quarentena, se houve mais crianças espancadas nesse período ou não. Ela vai trazer os indicadores sociais e vai também, porque ela também é advogada, qualificada, e ela vai trazer a visão dela de mundo e a visão dela jurídica desse tema da questão da infância e juventude. Legal, bem legal. Eu estava dizendo o seguinte, eu queria, acho que agradecer. Todo mundo teve paciência de acompanhar a gente aí, né? Na quinta-feira como hoje, nunca é fácil a gente parar para discutir um assunto sério, assim, né? Mas agradecer a experiência. Né? O Gilson e o Diogo são meus amigos e meus colegas de escritório, né? Nós trabalhamos juntos, né? E foi uma boa primeira experiência. Acho que agora vamos tentar convidar algumas pessoas para ir discutindo a questão de outras formas, vários temas, mas foi uma primeira experiência, nunca tinha me colocado e me exposto. Vamos aguardar como é que desenrola isso, e foi um desafio, né? Espero que eu tenha correspondido à altura do desafio, que eu tenha conseguido trazer alguma coisa interessante para o pessoal que acompanhou, né? E eu ouvi algumas coisas até dos colegas que, né, eu vou pensar que é bacana, vai provocar algumas reflexões também, para a gente colocar nos próximos dias. Muito obrigado aí pro pessoal, boa noite. Você viu que o André Diniz está aqui? Vi, o André Diniz, vou contar pra vocês, meu pai estava aí também, acabei de ver. Pai, valeu a força aí. Gente, queria agradecer também a Bruna Silva, a Luciane Morgan, que não escreveram mensagem, mas estão aqui acompanhando a gente. Muito obrigado por estarem dando esse apoio, essa força para a gente. E antes de terminar, eu queria dizer que essa conversa ainda não acabou, né? Esse vídeo vai ficar à disposição na nossa página no Facebook. Quem tiver alguma dúvida, eu já convido meus amigos também a participarem disso, que se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar a sua mensagem e a gente se compromete a responder, né? Exatamente. Gente, valeu e até a próxima. Semana que vem, hein? Com a Célia, conselheira tutelar. Tá, já, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos e até o próximo vídeo.